Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Vamos falar muito sobre Rodrigo Fernandes Cedres, meio-campista uruguaio que está próximo de assinar o seu contrato de empréstimo com o Santos Futebol Clube. Quero também falar sobre o relacionamento do Edu Dracena com o comitê gestor, em especial com um membro que tem dificultado a situação do Edu Dracena dentro do Santos Futebol Clube. E vamos falar sobre Martínez, atacante argentino que atualmente está no Barcelona. Olha, o Santos já fez 3 propostas ao Barcelona de Guayaquil e ainda não conseguiu avançar na contratação do argentino. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, nas últimas horas, de acordo com o jornalista Fábio Sormani, que trouxe a notícia em primeira mão, o Santos avançou pelo empréstimo de Rodrigo Fernandes Cedres. Ele é uruguaio, ele tem 26 anos de idade, 1,72 m de altura e atualmente joga pelo Guarani do Paraguai. Ele joga pelo time paraguaio desde 2020, né? Aliás, já jogou aqui a Copa Libertadores da América contra o Palmeiras, é um meio-campista de contenção, ele é capitão do time paraguaio. É um jogador de pegada no meio-campo, né? Tem uma certa qualidade para sair jogando, mas o forte do Cedres, como é chamado no Paraguai, é realmente a marcação. O Santos, que sonhou com Fernando Sobral, está acordando com Cedres. É uma boa contratação? Olha, é um jogador que realmente no Paraguai tem recebido muitos elogios, né? Ele é muito querido pelo torcedor do Guarani do Paraguai, que é atual 6º colocado do campeonato de lá, né? Bom, eu vi alguns vídeos, é claro que é muito difícil você analisar um jogador por vídeos, eu entendo que é um trabalho que está sendo feito pelo Departamento de Inteligência do Santos através do Caio Nascimento, que é um importante reforço que o Santos contratou para esse departamento, que foi muito mal o ano passado. O Santos apostou em jogadores desconhecidos no ano passado e praticamente todas as contratações não se mostraram eficientes, não se mostraram corretas. O Santos novamente aposta nessa estratégia que, na minha opinião, é arriscada e não deveria ser repetida este ano, porque o Santos precisa montar um time competitivo. O Cedres pode dar certo e tomara que dê certo, mas é mais um jogador que chega com uma interrogação ao lado dele enorme. Um jogador de 26 anos, com pouca visibilidade de carreira, né? Tudo bem, o Cedres me parece pelos vídeos até um jogador bom, não é um jogador ruim. Mas se ele fosse um jogador diferenciado, como o Santos precisa para o meio-campo, um jogador que realmente chegue para fazer a diferença, vestir a camisa e ser titular, o Cedres teria uma trajetória de carreira diferenciada. É um jogador, mais uma vez, que não vem através de um planejamento. O Santos tinha 2, 3 opções melhores do que a do Cedres e, como não conseguiu avançar por questões financeiras, acaba optando pela 4ª, pela 5ª opção e aí entra em ação o Departamento de Inteligência do Santos. Repito, é uma estratégia, mais uma vez, muito perigosa, porque o Santos trouxe um jogador contestado que é o William Maranhão e agora traz um jogador que poucos conhecem. Repito, é muito difícil analisar um jogador por vídeo. Eu entendo que é novamente uma estratégia muito arriscada da diretoria do Santos, que não está nem aí para a parte esportiva, essa é a grande verdade, né? A diretoria do Santos tem um único objetivo apenas, que é a parte financeira. Não está nem aí se o torcedor está chateado em ver o Santos fora do Campeonato Paulista. Não está nem aí de o Santos realmente estar perdendo valores milionários por não participar da fase final do Campeonato Paulista. Lembrando que a renda de ontem, né? Pouca gente fala sobre isso, mas o Santos tem perdido muito dinheiro por estar fora da reta final do Campeonato Paulista. Ontem no Allianz Parque, entre Bragantino e Palmeiras, a renda foi superior a R$2 milhões, ou seja, o Bragantino, que não era o mandante, ganha 50% desse valor. O Bragantino ontem faturou mais de R$1 milhão, mesmo sendo eliminado. Então o Santos alega que não tem dinheiro, mas não faz o menor esforço para aumentar a sua receita na parte esportiva. Então é muito difícil, né, acreditar
que estes homens que estão à frente do comitê gestor do Santos possam levar o Santos para um outro caminho. Eu, sinceramente, estou muito preocupado, torço para que o Cedres dê certo, torço para que o William Maranhão também dê certo, mas com este time o Santos vai ter muita dificuldade realmente para avançar nos campeonatos que disputa. Sul-Americana está aí, dia 5 o Santos vai enfrentar o Banfield, a primeira partida é na Argentina. Então vamos aguardar. Hoje é dia 27, o mercado se encerra, se fecha no dia 12 de abril. O Santos aí tem pouco mais de 15 dias para realmente reforçar o seu elenco. Agora, falando sobre isso, e falando sobre o Cedres tem números. Ele é um jogador de marcação, mas só para vocês terem uma ideia, ele não é aquele meio-campista que chega bem ao ataque, né? Ele tem apenas 5 gols na sua carreira em 160 jogos. E um ponto importante também, o Cedres é um jogador que leva muito cartão amarelo. Em 160 jogos, ele tomou 65 cartões amarelos. Portanto, é uma média de a cada 2 jogos e meio o Cedres toma um cartão amarelo, portanto, é sim um jogador de pegada, como todo uruguaio, né? Portanto, agora temos 2 uruguaios no Santos Futebol Clube. Com a chegada do Cedres, teremos dois jogadores uruguaios, o Velasquez e também o Cedres, tá certo? Meus amigos varandeiros, Edu Dracena. De acordo com uma matéria do Lucas Musetti, uma matéria muito interessante que está na página do UOL no dia de hoje, o Edu Dracena está tendo muita dificuldade para avançar nas negociações, em especial pelo conflito, né, de ideias que existe entre ele e o Walter Schalka. O Walter Schalka hoje é um dos principais membros do comitê gestor do Santos Futebol Clube, que é formado por 9 pessoas. Entre essas 9, o presidente Andrés Ueda e também, né, o vice-presidente José Carlos de Oliveira. O Schalka é um cara que tem uma opinião muito forte e a opinião dele normalmente é levada em consideração porque ele consegue convencer os seus pares, né, de seguir a sua ideia, a sua ideologia. O Dracena levanta vários nomes de contratações, entre eles o Sobral, entre eles o Martínez, entre outros jogadores que o Dracena conseguiu levantar que carecem de um investimento maior, porém as ideias do Dracena não são aprovadas, em especial pelo Schalka. O Schalka entende que não é momento para investimento, o Schalka entende que o Santos não tem como investir mais no futebol, né? E por isso acaba tendo uma dificuldade muito grande para o Dracena trabalhar. Então existe um problema sério neste momento no Santos Futebol Clube, são muitas pessoas tomando conta do futebol. O Dracena tem carta branca, porém não tem o investimento necessário e não depende só dele as contratações. É importante que a torcida saiba disso. Quem ouviu as declarações do Schalka na última reunião do Conselho entendeu um pouco disso, né? O Schalka claramente falou que o Santos não teria condições de contratar o Sobral. Um dia depois, o Santos formalizou uma proposta ao Fernando Sobral. Ou seja, existem muitas ideias diferentes, né, dentro do comitê gestor do Santos. Isso de alguma forma é democrático, mas para um time que precisa de velocidade, um time que precisa de dinamismo e rápida tomada de decisão é muito ruim, porque todo tema vira um debate. Eu quero contratar o jogador fulano do time C. Aí vai para a votação. Qual que é o salário? Qual que é o valor do investimento? Então, fica muito complicado fazer futebol desta forma. Enquanto os times rivais do Santos Futebol Clube são rápidos nas suas tomadas de decisões, são rápidas nas suas contratações, né? E também saída de jogadores. Então o Santos está muito atrás em termos de estrutura, é um modelo que não funciona e realmente a gente fica muito preocupado com esse modelo. Eu entendo que o Conselho Deliberativo do Santos precisa agir de uma forma mais rápida para tentar mudar isso. Eu não questiono aqui se o Schalke é santista, se ele ama o clube. O que eu questiono é, será que de fato toda essa austeridade financeira faz sentido neste momento do Santos Futebol Clube? Quanto custa para o Santos se eventualmente o time for rebaixado para a Série B?
quanto tem custado, né, a frustração do torcedor santista nesses últimos anos. Então realmente me parece que falta uma visão um pouco mais ampla do futebol. Não dá para administrar a parte esportiva como se administra uma empresa neste mesmo formato, né? É muito perigosa a estratégia que o Santos vem tomando para o futebol. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre o atacante Martínez, argentino. Ele que tem 27 anos e está no Barcelona de Guayaquil. O Santos já fez 3 propostas ao time equatoriano e ainda não conseguiu avançar com a contratação do Martínez. A última proposta do Santos girou em torno de 1,7 milhões de dólares por 50% do jogador. É isso mesmo. E mesmo assim, o Barcelona não cedeu. Inclusive ontem, o presidente do Barcelona deu uma entrevista à rádio local falando que agradeceu o presidente, mas que as negociações estão encerradas. Do lado do Santos, o Santos entende que ainda há possibilidade de negociação, já que o Barcelona vai precisar cobrir a oferta do Santos. Existe no contrato do Martínez que se o jogador receber uma proposta, o time do Barcelona precisa cobrir a proposta, ou seja, comprar os 50% dos direitos federativos do jogador, né? Então vamos aguardar. O próprio Martínez quer jogar no Brasil. Eu entendo que é uma negociação que pode durar mais alguns dias, mas eu não vejo como concluída. Eu acho que o Santos pode sim ainda contratar o jogador Martínez. Aliás, como o Santos praticamente desistiu do Sobral, o valor que seria investido no Sobral vai ser investido na contratação do Martínez, que é pupilo do treinador Fabián Bustos. Lembrando que o Santos desistiu oficialmente do Byron Castilho, lateral direito. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Bom domingo para todos vocês. Valeu, tchau!